Um menino de 11 anos entrou sozinho em um banco elegante de São Paulo e, com a voz tranquila, perguntou: "O senhor pode conferir quanto tenho na minha conta, por favor?" Alguns clientes riram. O gerente zombou, até que algo no sistema apareceu e fez seu rosto perder a cor. As risadas cessaram. O salão ficou quieto. E naquele instante, a vida daquele garoto mudou para sempre, revelando uma verdade para a qual ninguém estava preparado. A porta giratória chiou, ecoando no saguão de mármore. Por um momento, até o movimento automático dos funcionários pareceu parar. O menino, roupa simples, tênis gastos e uma pasta transparente nas mãos, caminhava com passos surpreendentemente decididos. Atrás dele, a mãe hesitava. "Lucas, espera!" pediu Helena, aflita. "Esse lugar não é para crianças." Ele não respondeu. Seu olhar estava fixo no balcão onde caixas atendiam homens de terno. A expressão dele carregava uma mistura de calma e determinação que não combinava com seu tamanho frágil. O segurança observou os dois com desconfiança. Nada neles dizia cliente importante. Mesmo assim, Lucas cruzou o saguão sem desviar de nenhum olhar curioso e parou diante do balcão. O silêncio durou apenas um segundo. Depois, a frase dita por ele cortou o ambiente. "Quero ver meu saldo, por favor." A funcionária congelou. Um senhor ao lado ergueu a cabeça. Risadinhas se espalharam. Helena sentiu o rosto queimar. "Lucas, por favor," murmurou, mas ele manteve a postura. "Meu avô disse que essa conta é minha responsabilidade." A funcionária conteve a vontade de rir e chamou o gerente. Um homem de terno cinza, sorriso pretensioso e crachá brilhante se aproximou. Maurício Almeida. "E de onde veio o senhorzinho procurando caixa da poupança infantil?" debochou ele. Mais risadas. Helena tentou explicar, sem graça. "Desculpe, ele só quer..." Mas Lucas levantou a pasta. Dentro havia uma certidão antiga, um envelope pardo e um cartão de banco desgastado. A segurança perto da entrada, Marta da Silva, rígida e atenta, acompanhava tudo em silêncio. Maurício pegou o cartão com desdém. "Isso é antigo demais. De onde tirou isso?" "Do meu avô. Ele pediu para eu cuidar disso quando ele foi embora." O gerente bufou. "Garoto, conta bancária não é brinquedo, muito menos herança para criança. Ele disse que quando eu completasse 11 anos, vocês entenderiam." "Entender o quê? Aqui é um banco, não uma história de fantasia." Mesmo assim, ordenou que procurassem o nome dele no sistema. Juliana digitou. O teclado parou. Ela franziu a testa. "Gerente, tem algo estranho." "O quê?" "O nome dele realmente está no sistema, só que vinculado a uma conta bloqueada." O rosto de Maurício perdeu o sorriso. Um silêncio pesado tomou o saguão. Ele tomou os documentos, engoliu seco e mudou completamente o comportamento. "Garoto, venha comigo. Vamos conversar numa sala reservada." Helena apressou. "Eu vou junto." "Claro, só um instante," mentiu Maurício. No corredor, fez um sinal discreto ao segurança para impedir a entrada dela. Lucas entrou sozinho. A porta se fechou. Na sala fria e pequena, o gerente sentou-se à frente do menino, tentando manter o controle. "Então, veio ver o saldo?" disse com ironia. Lucas assentiu. "O senhor pediu para eu vir aqui." Maurício revirou os documentos, incomodado. Quando digitou o nome do avô no sistema, palideceu. João Ribeiro. Conta bloqueada judicialmente. Aquele nome mexeu com ele. Era impossível esquecer o professor, que anos atrás havia questionado operações internas do banco. "O senhor conheceu meu avô?" "Coincidência, nome comum." Tentou disfarçar, mas a mão suava. O menino continuou. "Ele dizia que dinheiro importa, mas que as pessoas importam mais." "Imagina, bonito.
mas o mundo real é outro. Ele também dizia que o mundo real é feito por quem tem coragem de fazer o certo. O gerente engoliu seco. O garoto era sereno demais. Cadê sua mãe? Esperando lá fora, mas o vovô disse que eu deveria resolver isso sozinho. Maurício fechou a pasta, devagar. É que contas assim podem ter processos, pendências. Então me mostre o saldo, insistiu Lucas. Maurício travou. O sistema está com erro. Então por que o senhor ficou pálido quando viu o nome do meu avô? O gerente ia responder quando alguém bateu na porta. Helena. Quero entrar, é meu filho. Só mais um minuto, disse ele e fechou a porta antes que ela insistisse. Helena ficou no corredor, o coração apertado. Lá dentro, algo estava prestes a vir à tona. Algo que ninguém naquele banco imaginava que um menino de 11 anos seria capaz de revelar. Ao lado, desviava o olhar, claramente confortável. Enquanto isso, uma funcionária passou com uma bandeja de café e sorriu discretamente para a mulher. Quer um copo d'água, senhora? Perguntou solidária. Não, obrigada. Só quero meu filho. No fundo do corredor, a segurança mais velha, Dona Marta, observava a cena. Ela tinha o olhar de quem já viu muita coisa acontecer naquele prédio e o jeito inquieto de quem sente que está prestes a testemunhar algo importante. Dentro da sala, o clima pesava. Maurício folheava novamente os papéis, fingindo desinteresse. E o que exatamente o seu avô lhe disse sobre essa conta? Lucas pensou por um momento. Ele me disse que um dia eu ia precisar dela, mas não para gastar. Não para gastar? Repetiu o gerente confuso. Ele dizia que o saldo de uma pessoa não está no banco, está na consciência dela. Maurício respirou fundo. Aquela frase soou como uma provocação, e o garoto nem percebia. Ele fechou a pasta e apoiou as mãos na mesa, inclinando-se um pouco para frente. Escuta aqui, menino. Eu tô tentando te ajudar, mas não dá para brincar com coisa séria. Isso é um banco, entende? Sim, senhor. Por isso vim com os papéis. O gerente piscou, sem saber como reagir. A lógica do menino desmontava suas tentativas de encerrar o assunto. O silêncio se alongou. Do corredor, Helena chamou o nome do filho, mas a porta abafou o som. Maurício suspirou. Tá bem, vamos fazer o seguinte. Eu vou verificar esse nome no sistema central só para garantir que não é erro. Ele começou a digitar, mas hesitou quando a tela mostrou um campo de acesso restrito. Um aviso piscava. Autorização nível 3. Acesso confidencial. Era raro ver esse tipo de bloqueio. Mais raro ainda ver o nome de uma conta individual com esse nível de sigilo. O coração dele batia mais rápido. Ele moveu o cursor, tentando driblar o bloqueio com uma senha interna. Nada. Lucas o observava atento. Está conseguindo? Está demorando um pouco, respondeu o homem, disfarçando o nervosismo. De repente, uma lembrança passou pela mente de Maurício. O rosto sereno de um homem mais velho que há muitos anos fora recebido na mesma sala. Um professor de fala mansa, olhar firme, que havia alertado sobre os riscos de mexer com o que não se entende. Na época, o assunto fora abafado. Maurício balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não podia ser o mesmo João Ribeiro. O tempo passa, nomes se repetem, mas a coincidência era grande demais. Ele voltou a encarar o garoto. Você sabe se seu avô tinha algum problema com o banco? Problema? Lucas franziu a testa. Ele sempre dizia que as pessoas não deviam ter medo de perguntar onde o dinheiro vai parar. Maurício fechou os olhos por um instante. Sim, era o mesmo discurso. O mesmo homem. E agora, o neto estava ali, com a pasta e a idade exata que ele havia mencionado. Do lado de fora, Dona Marta deu 2 passos lentos pelo corredor, tentando ouvir algo. Helena notou. O senhor sabe o que está acontecendo lá dentro? Marta hesitou. Ainda não, mas lembro de quando aquele nome aparecia nos relatórios antigos. Faz tempo. Ela fixou o olhar na porta fechada. O nome Ribeiro começava a despertar lembranças. Maurício se levantou, indo até o frigobar da sala.
Serviu um copo d'água apenas para disfarçar as mãos trêmulas. Quer água, Lucas? O menino balançou a cabeça. Não, obrigado. O gerente bebeu um gole e pousou o copo na mesa. Escuta, garoto, você não entende o tipo de coisa com que está mexendo. Às vezes, algumas contas antigas têm pendências, pessoas envolvidas. Meu avô não devia nada a ninguém. A resposta veio firme, sem hesitação. Maurício o encarou. Havia algo no olhar do menino que o desconcertava, como se aquele garoto de 11 anos o estivesse julgando. E, de certo modo, estava. O gerente se afastou da mesa e passou a andar em círculos curtos, tentando reorganizar os pensamentos. Precisava ganhar tempo. Precisava descobrir se alguém ainda lembrava do caso. De repente, um toque na porta. Suave, mas decidido. Ele abriu irritado. Eu pedi para não interromper! Do outro lado, Dona Marta encarava-o com firmeza. Eu sei. Ela apontou para um menino que olhava curioso. Esse garoto, ele é neto do seu João Ribeiro, não é? O nome ecoou como uma sentença. Maurício ficou mudo. Marta cruzou os braços, completando com voz segura e emocionada. O homem mais decente que já passou por essas portas. Por um instante, ninguém respirou. A frase de Dona Marta parecia ter quebrado o ar dentro da sala. Maurício permaneceu imóvel, segurando a maçaneta da porta, como se não soubesse se deveria fechá-la ou fugir dali. Lucas piscou confuso. A senhora conheceu meu avô? Marta assentiu com um leve tremor na voz. Conheci, sim. Conheci quando ele ainda vinha aqui toda semana, antes de se aposentar. Um homem simples, sempre de terno surrado e sapatos gastos, mas com uma elegância que não vinha da roupa. Vinha do jeito de olhar as pessoas. Ela entrou devagar, ignorando o olhar do gerente. A sala, que antes parecia fria e sem vida, agora se enchia de algo diferente. Respeito. Ele era professor, não era? Perguntou o menino curioso. Era? E dos bons? O sorriso de Marta surgiu breve, nostálgico. Lembro que ele falava de economia, mas de um jeito que até eu entendia. Dizia que o dinheiro podia mudar muita coisa, mas nunca deveria mudar quem a gente é. Lucas escutava em silêncio, como se cada palavra dela fosse uma lembrança herdada. A segurança respirou fundo, como quem volta a um tempo distante. Um dia, ele chegou aqui com uma pilha de papéis e disse algo que nunca esqueci. Disse: as pessoas acham que ficar rico é ter muito, mas ser honesto é o que te faz dormir em paz. Ela olhou para Lucas com ternura. Seu avô acreditava nisso de verdade. Ele dizia que quem entende o valor do que é certo nunca será pobre de verdade. A frase pairou no ar, suave e poderosa. O menino baixou os olhos, apertando a pasta nas mãos. Ele falava assim comigo também, disse em voz baixa. Toda noite, antes de dormir, contava histórias sobre pessoas que não desistiam de fazer o certo. Dona Marta sorriu emocionada. Então ele te deixou o melhor que podia deixar, menino. Não cartão de banco, mas um jeito de ver o mundo. Maurício, que até então permanecia calado, limpou a garganta. Já chega, Dona Marta. Isso é um ambiente de trabalho, não um confessionário. Ela o encarou. Eu sei muito bem onde eu estou, doutor, e o senhor também devia lembrar onde está pisando. O tom dela era firme, mas sem agressividade. Um aviso velado, como quem conhecia segredos guardados demais naquele prédio. Maurício desviou o olhar e se aproximou da mesa, fingindo se ocupar com os papéis. Mas suas mãos tremiam levemente. Do lado de fora, alguns funcionários começavam a cochichar. O nome João Ribeiro escapara da porta entreaberta e corria pelos corredores como um sussurro antigo. Você ouviu João Ribeiro? Aquele professor não pode ser o mesmo. Helena, ainda no corredor, ouvia fragmentos de vozes e tentava entender o que acontecia lá dentro. O celular vibrou em sua bolsa. Ela atendeu distraída, sem afastar os olhos da porta. Alô? Do outro lado, uma voz rouca falou baixo. Helena, sou eu. O corpo dela gelou.
Por um segundo, achou que fosse imaginação. Rogério? Silêncio. Depois a voz respondeu com hesitação. Preciso falar com você. É sobre o João e sobre o que ele deixou para o nosso filho. Helena encostou-se à parede, o coração disparado. As luzes do corredor pareciam girar lentamente. Onde você está? Aqui por perto. Só quero te ver, por favor. Ela olhou de novo para a porta da sala onde o filho estava. Dentro podia ouvir as vozes adofadas de Marta e do gerente. Agora não, murmurou. Estou no banco com o Lucas. Então é hoje, disse a voz quase não sussurro. Eu sabia que seria hoje. A ligação caiu. Helena ficou parada, sem saber se deveria correr ou entrar. Um misto de medo e esperança se misturava em seu peito. Dentro da sala, Dona Marta terminava de falar. Seu avô acreditava que honestidade era o único investimento que nunca desvaloriza, concluiu limpando discretamente uma lágrima. Marta assentiu pensativo. Eu sinto muito falta dele, todos os dias. Ele estaria orgulhoso de você, respondeu ela sorrindo. E sabe de uma coisa? Quando um nome como o dele volta a ser dito, é porque a verdade está tentando aparecer de novo. Maurício fechou os olhos por um instante. O nome João Ribeiro agora ecoava não só nos corredores, mas também na cabeça dele, revivendo lembranças que preferia esquecer. Ele respirou fundo e se virou para o garoto. Lucas, por hoje chega. Eu vou verificar algumas coisas no sistema e depois chama sua mãe. Mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. O disfarce de autoridade começava a se desgastar. Dona Marta notou. Verificar no sistema, repetiu com ironia contida. Esse sistema que o senhor... Não que Lucas não tivesse sendo atencionado, mas sentindo o peso daquilo. As lembranças do avô, suas palavras, o modo calmo de falar sobre justiça pareciam vivas de novo. No corredor, Helena ainda segurava o celular como se esperasse outra ligação. Sua mente girava entre o passado e o presente. Rogério, o homem que desaparecera sem deixar rastros, agora dizia estar por perto. Mas por que justo hoje? Por que agora, quando o nome do sogro voltava a surgir? Ela respirou fundo e olhou mais uma vez para a porta. Do outro lado, o filho ainda estava com aquele homem de terno. A inquietação cresceu lá dentro. Dona Marta se aproximou de Lucas e pousou a mão no ombro dele. Não tenha medo, menino. Quando as pessoas certas aparecem, é porque o destino está se arrumando para colocar as coisas no lugar. Lucas ergueu o rosto. O vovô dizia isso também. Ela sorriu. Então vocês dois são parecidos. Maurício não respondeu, apenas permaneceu em silêncio, o olhar fixo no computador desligado, enquanto a frase João Ribeiro continuava soando na cabeça dele como um eco distante. O eco de algo que ele preferia que nunca tivesse voltado. Helena ainda segurava o celular junto ao ouvido, sem conseguir acreditar. Aquela voz, mesmo depois de quase 10 anos, ela reconheceria em qualquer lugar. Firme, porém trêmula, distante, mas viva. Rogério, repetiu com a respiração presa. Do outro lado, a voz parecia aflita. Sou eu. Lena, escuta, não dá para falar muito tempo. Preciso te ver agora. Ela se afastou da porta do banco, o coração acelerado. O que está acontecendo? Onde você esteve esse tempo todo? Depois eu explico. Só vem para fora, por favor. O dia chegou. Que dia, Rogério? Sussurrou, tentando manter a voz baixa para que ninguém percebesse a agitação. Houve uma breve pausa, e então ele respondeu ofegante. Aqueles homens voltaram. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Olhou em volta, tentando compreender o que ele queria dizer. O movimento intenso da avenida parecia continuar normal. Carros, buzinas, pedestres, mas por dentro, tudo nela se desordenava. Onde você está? Perguntou num fio de voz. Estacionado logo em frente, um carro prata do outro lado da rua. Ele fez uma pausa. Só aparece rápido e vem sozinha. A ligação caiu. Helena ficou parada por alguns segundos, tentando organizar o que acabara de ouvir. 10 anos. 10 anos sem nenhuma notícia. E agora ele aparece assim no meio da rua, dizendo que o dia chegou. Ele desviou o olhar. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada. Mas escuta, eu nunca quis ir embora daquele jeito. Mas foi. A voz dela saiu firme,
e deixou seu filho sem pai. Rogério respirou fundo, evitando encará-la. Eu precisava assumir, Lena. Eles estavam atrás de mim e do que o seu pai deixou. O meu pai? Ela franziu o senho. O que o meu pai tem a ver com isso? Ele olhou em volta tenso, como se temesse a ser ouvido. O João descobriu coisa demais. Helena recuou um passo. O que você está dizendo? Rogério passou a mão pelo rosto, suando, e descobriu um esquema grande envolvendo empresários e gente de dentro dos bancos. Não era só fraude, era coisa séria. Gente poderosa. Tá dizendo que o meu pai se envolveu nisso? Não. Ele tentou impedir. Rogério finalmente ergueu o olhar aflito. Ele era o único que podia provar o que estavam fazendo. Mas quando percebeu que queriam calá-lo, fez algo que ninguém esperava. Transferiu tudo para o nome do neto. Helena ficou em silêncio. A respiração se tornou curta. Pro Lucas? Sim, ele assentiu. O seu pai achou que seria a única forma de proteger os bens e as provas. Ninguém suspeitaria de uma conta no nome de uma criança. Ela passou as mãos pelo cabelo, tentando processar o que ouvia. As palavras pareciam impossíveis, mas a urgência na voz dele soava real. Rogério, você está me dizendo que o João colocou tudo no nome do Lucas? Não dinheiro, disse ele, com os olhos marejados. Documentos, contratos, registros de transferências, tudo o que poderia expor aquele grupo. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo. De repente, tudo fazia sentido. As recomendações do pai antes de morrer, o modo misterioso como falava sobre responsabilidade, o cartão antigo que deixara para o neto. Por isso você sumiu, murmurou. Estava fugindo de quem queria essas informações. Eu tentei te avisar naquela época, mas achei que se vocês ficassem longe, estariam a salvo. Ele olhou para ela desesperado. Agora eles voltaram, Lena. E se o garoto abriu aquela conta? Ela interrompeu, tomada de um pavor súbito. Ele está lá dentro, Rogério, com o gerente do banco. Rogério agregueu os olhos. O quê? Entrou com os documentos do meu pai. Diz que o avô mandou ele cuidar da conta. Por um momento, o silêncio entre eles foi total. O som distante do trânsito quebrava a imobilidade. Rogério passou a mão pelo cabelo, nervoso. Meu Deus. Então é por isso que o sistema foi reativado. O que você quer dizer? Quando uma conta como essa é acessada depois de tantos anos, os alertas são acionados. Gente interessada vai saber. Helena se aproximou da janela. Tá me deixando com medo. E deveria estar. Ele olhou em volta novamente, a voz baixa. Aqueles homens nunca desistiram. Eles perderam muito dinheiro por causa do seu pai. Ela cruzou os braços, tentando conter o tremor. E você só aparece agora, quando tudo já está acontecendo. Rogério respirou fundo, tentando manter o controle. Porque só agora consegui voltar para o país. Eu precisava juntar provas, entender quem ainda estava envolvido. Achei que tinha mais tempo. E o que a gente faz agora? Perguntou sem esconder o desespero. Ele pensou por alguns segundos, os olhos fixos nos dele. Primeiro, tira o Lucas daí. Não deixe ele assinar nada, nem entregar os papéis para ninguém. Helena assentiu, ainda confusa. Eu vou buscá-lo. Antes que ela se afastasse, Rogério segurou seu braço. Espera. A voz dele baixou, cheia de arrependimento. Eu sei que você me odeia, e tem razão. Mas tudo o que eu fiz foi para proteger vocês. Ela olhou magoada. Você podia ter protegido ficando. Ele não respondeu, apenas permaneceu em silêncio, o olhar fixo no computador desligado, enquanto a frase, João Ribeiro, continuava soando na cabeça dele como um eco distante. O eco de algo que ele preferia que nunca tivesse voltado. Helena ainda segurava o celular junto ao ouvido, sem conseguir acreditar. Aquela voz, mesmo depois de quase 10 anos, ela reconheceria em qualquer lugar. Firme, porém trêmula. Distante, mas viva. Rogério? Repetiu com a respiração presa. Do outro lado, a voz parecia aflita. Sou eu, Lena. Escuta, não dá para falar muito tempo. Preciso te ver agora. Ela se afastou da porta do banco, o coração acelerado. O que está acontecendo? Onde você esteve esse tempo todo? Depois eu explico. Só vem para fora, por favor. O dia chegou. Que dia, Rogério? Sussurrou, tentando manter a voz baixa para que ninguém percebesse a agitação. Houve uma breve pausa e então ele respondeu ofegante. Aqueles homens voltaram. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Olhou em volta, tentando compreender o que ele queria dizer. O movimento intenso da avenida parecia continuar normal. Carros, buzinas, pedestres, mas por dentro tudo nela se desordenava. Onde você está? Perguntou num fio de voz. Estacionado logo em frente.
Um carro prata do outro lado da rua. Ele fez uma pausa. Só aparece rápido e vem sozinha. A ligação caiu. Helena ficou parada por alguns segundos, tentando organizar o que acabara de ouvir. 10 anos. 10 anos sem nenhuma notícia. E agora ele voltava com frases que soavam como um aviso, misturadas a medo. Ela olhou de novo para dentro do banco. Lá dentro, Lucas ainda estava com o gerente e a segurança. Respirou fundo, atravessou o saguão e saiu. Do lado de fora, o calor do asfalto a atingiu como um tapa. O sol refletia nos prédios de vidro da Avenida Paulista e o vento carregava o barulho distante das buzinas. Ela varreu a rua com os olhos até encontrar o carro, um sedã prata parado próximo à calçada. O coração batia com força. Cada passo parecia um retorno a um passado que ela havia tentado esquecer. O vidro do carro se abaixou lentamente. Rogério estava ali. O rosto envelhecido, a barba mal feita, o olhar cansado. Parecia um mesmo homem, mas com o peso de alguém que carregava a culpa há muito tempo. Havia suor na testa e as mãos no volante tremiam levemente. Helena parou diante da janela. 10 anos, Rogério. 10 anos sem uma palavra. E você aparece assim, no meio da rua, dizendo que o dia chegou. Ele desviou o olhar. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada. Mas, escuta, eu nunca quis ir embora daquele jeito. Mas foi. A voz dela saiu firme e deixou seu filho sem pai. Rogério respirou fundo, evitando encará-la. Eu precisava assumir, Lena. Eles estavam atrás de mim e do que o seu pai deixou. O meu pai? Ela franziu o senho. O que o meu pai tem a ver com isso? Ele olhou em volta tenso, como se temesse ser ouvido. O João descobriu coisa demais. Helena recuou um passo. O que você está dizendo? Rogério passou a mão pelo rosto, suando, e descobriu um esquema grande envolvendo empresários e gente de dentro dos bancos. Não era só fraude, era coisa séria. Gente poderosa. Está dizendo que o meu pai se envolveu nisso? Não, ele tentou impedir. Rogério finalmente ergueu o olhar aflito. Ele era o único que podia provar o que estavam fazendo. Mas quando percebeu que queriam calá-lo, fez algo que ninguém esperava. Transferiu tudo para o nome do Netro. Helena ficou em silêncio. A respiração se tornou curta. Pro Lucas. Sim, ele assentiu. O seu pai achou que seria a única forma de proteger os bens e as provas. Ela passou as mãos pelo cabelo tentando processar o que ouvia. As palavras pareciam impossíveis, mas a urgência na voz dele soava real. Rogério, você está me dizendo que o João colocou tudo no nome do Lucas? Não dinheiro, disse ele, com os olhos marejados. Documentos, contratos, registros de transferências. Tudo que poderia expor aquele grupo. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo. De repente, tudo fazia sentido. As recomendações do pai antes de morrer... Tudo bem? Perguntou Lucas, percebendo o desconforto. Está sim, respondeu rápido, clicando para fechar as janelas. O sistema às vezes mostra coisas antigas, mas as mãos dele tremiam. Dona Marta deu um passo à frente. Antigas? O senhor está suando, doutor. Não parece alguém olhando coisas antigas. Maurício respirou fundo. Eu só... Ele se interrompeu. É muita informação, entende? Coisas que o menino não precisa saber agora. Lucas o observava em silêncio, os olhos fixos no monitor que ainda refletia linhas de números. Ele não entendia o significado, mas percebia que algo grande estava escondido ali. O senhor conhece meu avô, não é? Perguntou o garoto, baixinho. Maurício hesitou. Já ouviu o nome. Mas ele vinha aqui, insistiu Lucas. A dona Marta disse. Isso faz muito tempo, respondeu o gerente, desviando o olhar. As pessoas mudam, os bancos mudam. Dona Marta cruzou os braços firme. O senhor João não mudou, morreu com a cabeça erguida. E isso é mais do que posso dizer de muita gente que passou por aqui. Maurício fechou o monitor de uma vez, o som seco do clique ecoando na sala. Chega, dona Marta, não é assunto para conversa. Então o que é? Petrucou ela. Porque desde que vi esse menino, o senhor está branco como papel. Ele se levantou abruptamente, ajeitando o terno. Está na hora de devolver esses documentos. Eu ainda não vi o saldo, disse Lucas, tranquilo, mas firme. Maurício se virou impaciente. Garoto, existem regras e certas contas não podem ser acessadas sem autorização. Mesmo se forem minhas? Perguntou o menino com ingenuidade sincera. Dona Marta conteve um sorriso discreto. O silêncio seguinte pesou mais que qualquer palavra. Maurício ajeitou os papéis, tentando esconder a inquietação. A cabeça dele fervia.
Se aquela conta fosse o que parecia ser, e se alguém tivesse de olho nela, abrir o acesso poderia significar problemas muito maiores do que simples burocracia. Ele olhou de relance para o vidro espelhado da parede ao fundo. Atrás dela, parcialmente visível, estava o grande cofre principal, uma estrutura de aço imponente com o logotipo do banco gravado no centro. Lucas seguiu o olhar dele. "É ali que o dinheiro das pessoas fica guardado?" perguntou curioso. A pergunta simples caiu como um golpe. Maurício engoliu seco. "Nem tudo fica ali", respondeu forçando naturalidade. "Só o que precisa de segurança extra." "O vovô dizia que o dinheiro das pessoas devia ser guardado com respeito", comentou Lucas. "Porque cada nota conta uma história de trabalho." Dona Marta sorriu emocionada. Era bem coisa do seu João falar isso. O gerente fingiu não ouvir. Voltou a digitar, mais para ocupar as mãos do que por necessidade. Mas a tela piscou de novo. Uma mensagem curta surgiu no canto inferior. "Acesso registrado. Protocolo interno enviado ao setor jurídico." Maurício congelou. Isso significava que alguém em outro departamento acabara de ser notificado sobre a tentativa de acesso àquela conta. Havia sido quase um reflexo, e agora não havia como voltar atrás. Dona Marta percebeu a mudança no rosto dele. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada", respondeu rápido. "Apenas um ajuste no sistema." Mas a voz falhou. Lucas, curioso, se inclinou um pouco. O senhor ficou pálido de novo. Maurício tentou sorrir, mas parecia cada vez mais acuado. O som distante de um telefone tocando no corredor aumentou sua atenção. Era como se o prédio todo tivesse ficado em alerta. Dona Marta se aproximou da mesa, apoiando as mãos no tampo de vidro. "Doutor, se tem algo errado, o senhor devia dizer." "Não há nada errado", explodiu ele, levantando-se de repente. O tom mais alto fez Lucas recuar na cadeira, assustado. O gerente percebeu o efeito imediato e respirou fundo, tentando se recompor. "Desculpe, é que esse banco lida com dados sensíveis. Preciso ser cuidadoso." "Cuidadoso ou com medo?" provocou Marta num tom baixo. Ele não respondeu. Apenas voltou para trás da mesa, tentando parecer ocupado. O relógio digital na parede marcava 11h37. O tempo parecia se arrastar. Do lado de fora, passos apressados soavam no corredor. Um murmurinho distante. Depois outro. Dona Marta virou o rosto em direção à porta, desconfiada. "Estão chamando o senhor. Ouvi seu nome lá fora." Maurício fingiu não escutar. Mas o suor já escorria pela necuça. O instinto lhe dizia que algo estava prestes a acontecer. Ele se curvou para o menino, tentando soar calmo. "Lucas, por que o seu avô mandou você vir hoje?" "Porque ele disse que quando eu fizesse 11 anos, eu entenderia o que é responsabilidade." Maurício piscou. "Responsabilidade?" "É, ele disse que às vezes o valor das coisas assusta quem nunca soube merecer o que tem." Dona Marta assentiu lentamente, os olhos marejados. Palavra de um homem justo. O gerente apertou os lábios. Aquela conversa parecia um espelho que o fazia encarar o próprio medo. E então, 3 batidas secas na porta. Maurício se virou, o coração disparando. "Quem é?" A porta se abriu com cuidado. 2 homens de terno escuro, gravatas discretas, entraram. Tinha algo na postura deles, firme, controlada, profissional, que fez o ar da sala mudar. O da frente falou primeiro, mostrando um crachá dourado do banco. "Bom dia, senhor Maurício. Recebemos uma notificação do sistema. Estamos aqui por ordem superior." O gerente tentou manter a voz estável. "Ordem de quem?" "Do conselho interno", respondeu o homem sem desviar o olhar. "Precisamos verificar o terminal que o senhor está usando." Dona Marta deu um passo à frente, protetora. "E o menino?" O segundo homem respondeu calmo. "Ele fica. Faz parte do registro." Lucas olhou para os adultos sem entender o que significava registro, mas sentiu que algo importante estava prestes a acontecer. O gerente engoliu seco, recuando um passo. "Claro, por favor, entrem." As portas se fecharam novamente, abafando o som do saguão. E dentro daquela sala, a tensão passou a ocupar cada centímetro de ar, como se o passado tivesse acabado de entrar junto com aqueles homens. Os 2 homens fecharam a porta com cuidado. O som seco da tranca ecoou na sala, seguido por um silêncio pesado. Maurício tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado. Lucas, sentado,
Observava tudo sem entender completamente, mas percebia que algo havia mudado no ar. Senhores, como sou o gerente, ajeitando o terno. O que exatamente os traz aqui? O mais alto dos dois, de cabelos grisalhos e voz grave, respondeu. Auditoria interna, senhor Maurício. Procedimento de rotina. Fomos informados de uma movimentação incomum. O outro, mais jovem, mantinha o olhar fixo no computador desligado. Precisamos revisar o acesso feito há pouco. É questão de protocolo. Dona Marta cruzou os braços desconfiada. Protocolo? Que coincidência parecer injusto agora. O grisalho virou-se para ela com um sorriso polido. E a senhora é funcionária terceirizada da segurança. Ela se endireitou, mas já trabalho aqui há tempo suficiente para reconhecer quando o protocolo tem cheiro de enredo mal contado. Maurício tentou interromper. Está tudo sob controle, Marta. Mas ela não recuou. Está. Então por que esses dois entraram sem passar pela recepção? O gerente apertou os lábios. Os homens trocaram um olhar rápido daqueles que dizem muito sem precisar de palavras. O mais jovem abriu uma pasta de couro. De dentro tirou um crachá dourado com o logotipo do banco e um documento carimbado. Temos autorização do Conselho Interno. E, encarando Maurício, completou. Precisamos do que foi acessado no sistema há 30 minutos. Maurício hesitou. Isso não seria uma verificação digital? Não quando envolve nomes antigos, respondeu o grisalho. A frase soou ambígua como um código. Nomes antigos. Maurício entendeu. Eles sabiam de João Ribeiro. O gerente tentou disfarçar, mas o nervosismo denunciava cada movimento. Certo, disse, engolindo seco. Só preciso preparar os relatórios. O homem mais jovem se aproximou da mesa, colocando as mãos sobre o tampo de vidro. Não há tempo para preparar nada, senhor Maurício. Queremos arquivos agora, todos os que contêm o sobrenome Ribeiro. Dona Marta deu um passo à frente, instintivamente protegendo o menino. O que vocês querem como a criança? O grisalho manteve o tom calmo, quase frio. Nada. Só estamos garantindo que certos dados não caiam nas mãos erradas. Lucas olhou para Dona Marta confuso. Eles são amigos do banco? São amigos de um tipo que o seu avô não gostava muito, murmurou ela sem tirar os olhos dos dois. Maurício, agora dividido entre o medo e o dever, tentava entender até onde aquilo podia ir. Os dois homens não pareciam simples auditores. Havia algo na postura deles, no olhar direto, na ausência de cordialidade, que lembrava mais interrogadores do que funcionários. O que exatamente vocês sabem sobre o nome Ribeiro? Perguntou o gerente tentando ganhar tempo. O grisalho respondeu. João Ribeiro. Enquanto isso, do lado de fora, Helena tentava entrar novamente na agência. A segurança da porta de vidro cruzou os braços, barrando-a com gentileza. Senhora, o gerente pediu para ninguém entrar. Mas o meu filho está lá dentro, insistiu ela, aflita. É uma criança, não pode ficar sozinho. Ele está acompanhado, respondeu o segurança. A ordem veio de cima. Helena deu um passo atrás, o coração disparado. Do outro lado do vidro, conseguia ver apenas vultos se movendo dentro da sala de reuniões. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. De volta à sala, o clima se tornava sufocante. Maurício digitava rápido, tentando abrir apenas relatórios superficiais para acalmar os dois homens, mas eles não se deixavam enganar. Poupe-nos de relatórios, Maurício, disse o mais jovem. Sabemos que a conta foi reativada hoje. Queremos saber quem acessou e o que viu. Eu só confirmei a existência, nada mais. Então confirme de novo, rebateu o grisalho a voz mais firme, e mostre pra gente. O gerente ficou imóvel por um instante. Sentia-se encurralado. Se mostrasse os números, eles veriam o tamanho da herança. Se recusasse, levantaria suspeitas. Lucas observava tudo em silêncio, apertando a borda da cadeira. Ele não entendia o conteúdo da conversa, mas o tom das vozes bastava para saber que não era boa coisa. Dona Marta se inclinou discretamente e sussurrou para o menino. Não fala nada, só fica quietinho e deixa eles se enrolarem. Ele assentiu. Maurício abriu o sistema e os olhos dos dois homens fixaram-se na tela. O mais jovem pegou o celular, aparentemente tirando uma foto. O grisalho o interrompeu com um gesto rápido. Sem registro. Aqui dentro nada sai por telefone. O outro apenas guardou o aparelho obedecendo. O gerente tentava agir com naturalidade, mas o suor descia pela lateral do rosto. Cada clique do teclado soava alto demais. Está demorando, comentou o grisalho. É o sistema. Ele é pesado. Dona Marta não tirava os olhos deles. Havia algo familiar naquele mais velho, mas não conseguia lembrar de onde, até que ele soltou sem perceber. João Ribeiro devia ter deixado isso quieto.
O nome cortou o ar como lâmina. Como é que é? Perguntou ela. Ele corrigiu rápido. Nada, só uma observação sobre os registros antigos. Mas já era tarde, ela o reconheceu. Não o rosto em si, mas o tom da voz. O mesmo de um homem que anos atrás costumava acompanhar executivos em reuniões secretas no banco. Na época, dizia-se que cuidava de auditorias internas. Também vocês não são daqui, disse Marta, o olhar endurecido. E esse papo de auditoria é para enganar quem não viveu o bastante para reconhecer um caçador de informação. Os dois homens se entreolharam. O mais alto foi o primeiro a falar. Desculpe, doutor. Esta é uma área restrita. Só o gerente e a equipe de auditoria podem permanecer aqui. Augusto tirou uma pasta marrom do bolso interno e a colocou sobre a mesa com calma. Então vão precisar rever o manual. Tenho aqui uma autorização protocolada diretamente pelo cartório central, registrada em nome do próprio banco, com data de 10 anos atrás. Ele abriu a capa e exibiu um documento carimbado e uma assinatura reconhecida. João Ribeiro pediu que eu estivesse presente no dia em que esta conta fosse reativada, e pelo que vejo, esse dia chegou. A segurança se manteve firme ao lado de Lucas, observando cada movimento. O menino, confuso, olhou para o advogado. O senhor conheceu meu avô mesmo? Conheci, garoto. A voz de Augusto suavizou, e ele falava muito de você. Dizia que um dia eu te encontraria num lugar como este. Lucas piscou intrigado. Mas como o senhor sabia que tinha que vir hoje? Augusto sorriu com um brilho melancólico nos olhos, porque ele planejou tudo. Seu avô não deixava nada ao acaso. Maurício, cada vez mais pálido, tentou se recompor. Doutor, eu não tenho confirmação oficial de nenhuma visita agendada. Não precisa, respondeu Augusto direto. As ordens foram deixadas por alguém que entendia como as coisas funcionam aqui dentro. Ele olhou rapidamente para os dois homens de terno. E quanto aos senhores, imagino que não estejam realmente em auditoria. O grisalha deu um meio sorriso. E o senhor imagina errado. Imagino com base em experiência, disse Augusto sem alterar o tom. Já lidei com esse tipo de auditoria antes. Sempre aparece quando a verdade começa a sair das gavetas. Por um instante ninguém falou. A tensão se espalhava como eletricidade. O advogado então abriu lentamente a pasta que trazia. De dentro retirou um pequeno envelope selado marcado com o nome Lucas Ribeiro. Colocou-o sobre a mesa diante do menino. Seu avô me pediu para entregar isso pessoalmente. Lucas o olhou com cautela. O que é? Augusto não respondeu imediatamente. Apenas desfez o lacre, retirou um objeto envolto em papel velino e o ergueu com cuidado. Na palma da mão brilhava uma pequena chave dourada. O reflexo da luz a fez cintilar, como se carregasse um significado muito maior do que o seu tamanho permitia. Dona Marta recuou um passo, surpresa. Maurício permaneceu imóvel, sem conseguir disfarçar o pavor que sentia. E Lucas, fascinado e confuso, observava a chave com os olhos arregalados, sem imaginar que aquele pequeno objeto acabaria mudando o destino de todos que estavam ali. O silêncio era absoluto. A pequena chave dourada brilhava na mão de Dr. Augusto sob a luz fria da sala, refletindo nos olhos atentos de todos. Por um instante, parecia que o tempo havia parado ali entre o som distante das máquinas do banco e o peso do nome Ribeiro suspenso no ar. Maurício pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Doutor, eu não posso permitir o acesso ao cofre sem autorização formal da diretoria. Augusto encarou com serenidade. A autorização já foi dada há 10 anos, Maurício. Ele tirou do bolso outro documento envelhecido e carimbado. Seu sistema pode não lembrar, mas a memória de um homem honesto é mais confiável do que qualquer servidor. O gerente tentou manter a postura, mas a voz saiu falha. Isso é irregular. O que é irregular? Interrompeu o advogado. É esconder o que pertence a essa criança. Dona Marta se adiantou firme. O senhor João confiava nesse banco. O mínimo que podem fazer é cumprir o que ele deixou escrito. Por um momento, os dois homens que se diziam auditores hesitaram. O mais jovem olhou para o grisalho, que respondeu com um aceno discreto, como quem avalia o risco. Maurício respirou fundo e, resignado, digitou um código no terminal. A tela piscou e um aviso surgiu. Acesso ao cofre central. Nível de autorização especial. Aprovado. Muito bem, disse Augusto com calma. Vamos descer. O corredor subterrâneo era frio e silencioso. As luzes automáticas iluminavam o corredor de concreto grosso. As luzes automáticas iam acendendo uma a uma, conforme o grupo descia o corredor estreito. As paredes de concreto e as portas numeradas pareciam observar cada passo. O som dos sapatos ecoava como se o próprio banco respirasse à espera do que estava prestes a acontecer. Lucas caminhava ao lado de Dona Marta, segurando com força a pasta que continha os documentos do avô. À frente, o advogado avançava com a chave dourada entre os dedos, como quem conduz um rito antigo.
Maurício, por sua vez, vinha atrás em silêncio, mas o suor na testa traía a ansiedade que ele tentava esconder. Quando chegaram ao fim do corredor, pararam diante de uma imensa porta de aço. No centro, gravado em letras quase apagadas, estava 13A. Logo abaixo, uma pequena placa envelhecida trazia um nome que fez o coração de Lucas acelerar: João Ribeiro. É o nome dele, murmurou o menino. Seu avô guardou aqui mais do que bens, Lucas, respondeu Augusto, o advogado. Ele guardou decisões. Ele encaixou a chave no painel metálico. Um ruído mecânico ecoou, seguido de um clique profundo. As travas internas começaram a girar até que a porta se abriu, com um peso sussurrante. Um ar frio escapou de dentro do cofre. O ambiente era simples. Uma mesa de ferro no centro e, sobre ela, uma pequena caixa metálica com o nome João Ribeiro gravado com elegância. Nenhum brilho, nenhuma ostentação. Justamente essa simplicidade lhe dava um ar quase sagrado. Lucas deu um passo à frente. As mãos tremiam. Posso abrir? Ele deixou isso para você, disse Augusto. Só você pode fazer isso. O menino abriu a tampa devagar. Dentro, havia apenas uma carta cuidadosamente dobrada e um pendrive prateado preso por uma fita. Dona Marta levou a mão ao peito. Tão pouco, e ao mesmo tempo tanto. Lucas desdobrou a carta. A letra do avô, firme, apesar do tempo, parecia viva. Meu querido Lucas, se você está lendo isto é porque chegou ao momento de se tornar dono do que realmente vale. Não deixo apenas bens, mas a história de uma vida construída com fé, honestidade e propósito. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se faz com aquilo que se recebe. Dentro deste pendrive há algo que explicará o motivo de tudo. Mas antes de saber quanto, descubra quem você deseja ser. Com amor, seu avô, João. Os olhos de Lucas marejaram, mas sua postura permaneceu firme. Não era só uma herança, era um voto de confiança. Augusto tocou seu ombro com gentileza. Seu avô sempre acreditou que conhecimento é a única herança que ninguém tira de alguém. Maurício, inquieto, olhou para o pendrive. E o que há aí dentro, afinal? Verdades. E verdades incomodam quem vive de ilusão. O advogado conectou o pendrive ao computador embutido no cofre. A tela piscou, carregando uma única pasta. Para Lucas. Ele abriu. Um vídeo começou a rodar. A imagem tremida mostrava João Ribeiro, mais velho, cabelos brancos, mas com o mesmo olhar tranquilo que Lucas lembrava. Atrás dele, prateleiras de livros. A voz dele encheu o cofre subterrâneo. Se você está vendo isto, meu neto, é porque já tem maturidade para compreender o valor do que recebeu. Não falo de dinheiro, falo de consciência. A verdadeira riqueza é escolher o que é certo, mesmo quando o errado parece mais simples. Dona Marta respirou fundo, emocionada. Maurício permanecia parado, como se a voz daquele homem puxasse de volta memórias que ele tentara enterrar. João continuou. Talvez este vídeo não responda a tudo agora, mas vai te guiar até o que realmente importa. A imagem falhou por um segundo e congelou. O silêncio tomou conta do cofre. Lucas tocou a tela suavemente, esperando que o avô falasse mais. Augusto fechou o computador com cuidado. Ele deixou o caminho pronto. Agora é você que segue. Lucas segurou a chave dourada contra o peito, como se fosse um elo entre passado e presente. Ele não deixou só uma herança. Deixou um espelho, murmurou Dona Marta. Mas antes que alguém respondesse, passos apressados ecoaram no corredor. A porta do cofre se abriu. Helena surgiu primeiro, aflita. Atrás dela, um homem carregando o peso de 10 anos no olhar. Rogério. Pai e filho se encararam, e o mundo pareceu parar. A chave dourada caiu das mãos de Lucas. Pai. Sua voz saiu como um sopro. Rogério se aproximou devagar, dividido entre culpa e emoção.
Helena observava à porta, lágrimas contidas. Ao ver o computador com o rosto congelado de João, a voz de Rogério falhou. Eu sabia que ele faria isso. Augusto assentiu. Seu sogro confiava que você voltaria. O homem se ajoelhou diante do filho. Ele queria que você fosse livre, Lucas. Livre do medo que perseguiu nossa família. O menino o olhou, com os olhos cheios de água. A imagem estática de João parecia completar silenciosamente aquele reencontro. Ninguém se moveu, nem Augusto, nem Marta, nem Maurício. Era como se o próprio cofre tivesse prendido a respiração. O professor parecia ainda viva ali, entre os ecos das paredes de aço e o olhar do neto, que finalmente entendia o significado do que herdara. E enquanto Rogério abraçava o filho pela primeira vez em quase uma década, o brilho suave da chave dourada refletia no chão frio do cofre. Sim, de algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar: o resgate de uma família. O som do ventilador interno do cofre era o único ruído que quebrava o silêncio. A luz fria do teto refletia nas paredes de aço, tornando o ambiente ainda mais solene. Dr. Augusto, com expressão contida, abriu a pasta de couro que trazia consigo desde o início. Dentro havia um envelope grosso, lacrado, com cera antiga, e o selo do cartório. O doutor o segurou com cuidado, como se carregasse algo sagrado. Este é o testamento de João Ribeiro, anunciou com voz firme. Foi redigido há mais de 10 anos em escritura pública e guardado em sigilo até a data de hoje. Lucas o olhava com atenção. Helena, ainda emocionada pelo reencontro com Rogério, segurava as mãos do filho com força. Maurício permanecia de pé à distância, tenso, como alguém que teme ser chamado a prestar contas a qualquer momento. Dona Marta encostou-se na parede, de braços cruzados, em silêncio respeitoso. Dr. Augusto rompeu o lacre, retirando o documento e ajustando os óculos antes de começar a leitura. A voz dele soou firme, pausada, carregada de um peso moral que se impunha sobre todos. Eu, João Ribeiro, professor aposentado, em plena consciência, declaro e registro que todos os meus bens, rendimentos e investimentos acumulados ao longo da vida deverão seguir os termos deste documento, a ser lido apenas na presença do meu neto, Lucas Ribeiro, e de um representante legal de minha confiança. Ele fez uma pausa, olhou para o menino e continuou. Minha vida foi feita de escolhas, algumas fáceis, outras nem tanto. Mas a mais importante delas sempre foi acreditar que o caráter de um homem define o destino da sua casa. Por isso, deixo aqui 3 caminhos, não para testar o amor do meu neto, e sim para lembrá-lo de que cada decisão carrega um peso. Helena apertou ainda mais a mão do Lucas. Rogério abaixou a cabeça, tomado por uma mistura de arrependimento e orgulho. Augusto prosseguiu. Primeiro caminho. Lucas poderá, se assim desejar, tornar-se herdeiro imediato de todos os meus bens aplicados e investidos ao longo dos anos. Essa decisão o tornará milionário ainda em vida, com acesso total às contas e propriedades. Lucas arregalou os olhos sem saber como reagir. Dr. Augusto fez uma pausa para que todos assimilassem. Segundo caminho. Lucas poderá optar por esperar até alcançar a maioridade, quando, sob acompanhamento jurídico, terá direito a todos os valores e rendimentos de forma segura e integral, sem riscos legais. Essa escolha representa prudência e respeito ao tempo. O advogado respirou fundo antes de ler o último trecho. E, terceiro caminho. Lucas poderá renunciar à herança material, deixando os recursos sob tutela de uma fundação que beneficie crianças em situação vulnerável, para que o dinheiro sirva de ponte, não de prisão. Esta decisão o libertará de qualquer peso, mas também o afastará de qualquer posse.
O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Ninguém se mexeu. O menino olhou para o chão. As palavras ecoavam em sua mente, lentas e profundas, como se cada uma abrisse um espaço novo dentro dele. Helena limpou uma lágrima. Seu avô sempre acreditou que as escolhas moldam a alma, murmurou. Rogério continuava imóvel, a voz presa na garganta. Parecia ver diante de si não apenas um testamento, mas um espelho do próprio passado. As decisões erradas, o medo, as fugas. Maurício, do outro lado da sala, observava tudo sem ousar falar. O nome Fundação o deixava inquieto. Sabia que, se aquele dinheiro passasse por auditoria pública, muitas irregularidades antigas viriam à tona. Dr. Augusto, percebendo o peso do momento, fechou lentamente o documento e olhou para Lucas. Seu avô não te deixou uma resposta pronta, garoto. Te deixou uma pergunta. Lucas manteve o olhar fixo na mesa de metal, pensativo. A pequena chave dourada ainda estava ali, sobre o tampo, refletindo o brilho frio das lâmpadas. Dona Marta, emocionada, disse, com a voz embargada: ele acreditava na sua sabedoria, menino. E olha, não é pouca coisa um homem confiar tanto assim num coração tão novo. Helena se inclinou e tocou o rosto do filho. O que quer que você escolha, Lucas, vai ser o certo. Rogério respirou fundo, olhando para o filho com olhos marejados. Seu avô te deu o que nunca pude te dar, a chance de decidir sem medo. Lucas levantou o olhar. Havia algo diferente em sua expressão. Não a confusão de uma criança, mas a serenidade de quem começa a entender o que significa responsabilidade. Dr. Augusto colocou o documento de volta na pasta. Você não precisa responder agora. João sabia que essa escolha exigiria tempo, mas queria que soubesse de uma coisa, disse o advogado com voz mais suave. Não importa qual caminho escolher, o valor verdadeiro do que ele deixou não está nas cifras, e sim na coragem de escolher com o coração limpo. O cofre permaneceu em silêncio. Até o som dos ventiladores parecia respeitar o instante. Maurício limpou discretamente o suor da testa. Sabia que, se aquele testamento fosse registrado em instância pública, todo o histórico da conta voltaria à tona, e com ele, segredos que o banco tentou esconder por anos. Helena se aproximou do filho e o abraçou com força. Ele te amava, Lucas, mais do que qualquer coisa. O menino retribuiu o abraço, apertando a mãe. Depois olhou para o advogado e perguntou com voz serena: E se eu não quiser escolher agora? Augusto sorriu. Então já começou a entender o que seu avô queria te ensinar. A resposta fez o ar se tornar mais leve, mesmo com o peso do momento. Era como se por um breve instante todos ali tivessem compreendido o verdadeiro sentido da herança deixada. Não o dinheiro, mas a consciência. No canto, a pequena chave dourada continuava repousando sobre a mesa metálica, imóvel e silenciosa, símbolo de um legado que ainda aguardava a decisão de um menino e de um futuro que finalmente começava a ser escrito com as próprias mãos dele. O ar dentro do cofre parecia mais leve, mais carregado de expectativa. Todos aguardavam a reação do menino. O testamento ainda estava aberto sobre a mesa metálica. A pequena chave dourada repousava ao lado, e o brilho dela refletia no rosto de Lucas, que permanecia em silêncio. Dr. Augusto o observava com paciência. Helena, emocionada, enxugava discretamente as lágrimas. Rogério tentava manter a calma, mas a respiração denunciava a tensão. E Maurício, encostado ao fundo, olhava fixamente para o chão, temendo o que poderia vir. Lucas respirou fundo, encarou o pai e falou com voz tranquila, mais segura. Guarda você, pai. Eu ainda sou só um garoto.
A frase caiu no ar como uma pedra num lago calmo, simples, mas de impacto. Helena levantou a mão à boca. Surpresa! Dona Marta abriu um leve sorriso, orgulhosa. Dr. Augusto, emocionado, abaixou a cabeça em respeito. Rogério demorou um instante para reagir. Os olhos marejaram e a voz falhou quando tentou responder. Lucas, você tem certeza? Tenho. O menino assentiu. O vovô disse que a gente deve fazer o certo, mesmo quando é difícil. E eu não sei o que é certo ainda, mas acho que o senhor sabe. O homem engoliu seco. As palavras do filho atingiram algo dentro dele, algo que 10 anos de silêncio e fuga não haviam conseguido apagar. Ele se ajoelhou diante do garoto, colocando as mãos sobre seus ombros. Eu errei muito, filho. Fugi quando devia ter ficado. Mas ouvir isso de você... Ele respirou fundo, a voz embargada. É o maior presente que um pai podia receber. Lucas sorriu timidamente e o abraçou. O gesto foi sincero, sem dramatização. Aquele abraço parecia fechar uma ferida que se havia aberto há quase uma década. Dr. Augusto observava em silêncio, com um sorriso discreto. Seu avô tinha razão sobre você, menino. Ele dizia que a sabedoria não vem com a idade, mas com a pureza do coração. Dona Marta assentiu. É por isso que ele confiou tudo a você, porque sabia que ia escolher com alma limpa. Helena enxugou as lágrimas, tentando... Colocou a mão sobre a mesa, encerrando o assunto com autoridade. O que foi feito de errado será resolvido nos lugares certos. Hoje não é dia de punição, é dia de recomeço. O silêncio voltou por alguns segundos, preenchido apenas pelo som do ar, circulando no cofre. Rogério ainda mantinha o filho nos braços. Quando se separaram, Lucas respirou fundo e olhou para o advogado. O senhor pode guardar a chave também, doutor? Ele sorriu de leve, pelo menos até eu entender o que fazer com tudo isso. Augusto olhou com admiração. Essa foi sem dúvida a decisão mais madura que alguém podia tomar. Seu avô estaria orgulhoso. Helena sorriu abraçando os dois. O João dizia que a coragem mora nos pequenos gestos, murmurou ela. E agora eu entendo o que ele queria dizer. Dona Marta completou. A gente passa a vida toda querendo ter mais. E esse menino acabou de mostrar que o maior valor é saber o momento de esperar. Lucas apenas abaixou o olhar sem perceber o tamanho do impacto que sua escolha havia causado. Para ele era simples. Não queria perder o que havia acabado de recuperar. A presença do pai, o amor da mãe e o orgulho do avô. Dr. Augusto fechou a pasta com cuidado, como quem encerra um ciclo. Então, por enquanto, a herança fica guardada, não nas contas, mas no coração certo. A pequena chave dourada foi colocada de volta na pasta com delicadeza e todos sabiam que, de alguma forma, o maior legado de João Ribeiro havia sido cumprido. Não de um homem rico, mas de alguém que ensinou que o verdadeiro poder é escolher com o coração. Os dias seguintes transformaram o silêncio do banco em manchetes. O nome João Ribeiro, há muito esquecido, voltava agora com força, associado a palavras que ele sempre honrou: justiça e verdade. Dr. Augusto Menezes iniciou um processo formal de auditoria. As provas do pendrive foram entregues ao Ministério Público e à Corregedoria Financeira. Eram relatórios detalhados e registros de transferências que comprovavam o desvio de fundos realizados há mais de uma década. O banco, que até então sustentava uma fachada de elegância, foi obrigado a se explicar. Em poucas semanas, as ligações entre o antigo grupo de investidores e os falsos auditores no dia da leitura do testamento foram confirmadas. Os dois homens de terno escuro foram detidos após tentarem acessar novamente os registros bloqueados. A prisão foi discreta, mas inevitável. Dr. Augusto acompanhou todo o processo, garantindo que o nome de João Ribeiro fosse restaurado com dignidade. Maurício Almeida, o gerente, também foi afastado. As gravações internas mostravam que ele havia recebido ordens para ocultar informações sobre a conta de Lucas. Quando depois, sua voz soou cansada, quase arrependida. Eu só segui o que mandaram, disse. Nunca imaginei que havia uma criança envolvida. A resposta, embora sincera, não o isentou. Foi afastado, sem escândalo, mas com a reputação manchada. Um lembrete de que a omissão pode ser tão grave quanto o erro. Dona Marta prestou o depoimento e acabou reconhecida como uma das principais testemunhas. Falou com a mesma franqueza de sempre, e sua atitude rendeu-lhe respeito dentro e fora do banco. O senhor João sempre dizia que caráter não é o uniforme que se veste,
É o jeito que a gente anda mesmo quando ninguém está olhando, declarou à imprensa sem saber que a frase se espalharia pelas redes sociais. Enquanto isso, Helena e Rogério tentavam retomar uma vida simples, mas não conseguiram evitar que a história se tornasse pública. Jornais e programas de TV começaram a se referir a eles como a família Ribeiro, símbolo de integridade em meio à corrupção. Lucas, no entanto, não parecia empolgado. Um repórter perguntou o que ele faria agora, sendo o herdeiro do professor honesto. O menino respondeu com a calma que herdar do avô. Eu não quero ser conhecido, quero só continuar o que o vovô começou. A simplicidade da frase correu o país, mais forte de qualquer discurso. E quanto mais ele tentava se esconder, mais inspirava as pessoas. Naquela semana, Dr. Augusto foi chamado a uma coletiva para anunciar o desfecho da investigação. O auditório estava cheio. O advogado falou em poucas palavras. A verdade venceu. O Sr. João Ribeiro acreditava que honestidade não é virtude rara, é dever básico. E seu legado nos lembra que o dinheiro pode perder o valor, mas o nome de um homem íntegro jamais desvaloriza. Ao final, recusou qualquer crédito pessoal. Disse que o mérito era de uma criança que escolheu o caminho mais difícil, o da espera e da consciência. De volta à casa simples, Lucas assistia a reportagem ao lado dos pais. Mostrava a reabertura das contas do espólio de João Ribeiro, agora livres de bloqueios. Helena desligou o aparelho e se virou para o filho. Estão dizendo que você é o menino que mudou a história de um banco. Lucas deu um meio sorriso. Eu só fiz o que o vovô mandou. Rogério passou a mão pelos cabelos do menino. E é por isso que ele teria tanto orgulho de você. O garoto olhou pela janela. Do lado de fora, o sol descia sobre os prédios de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados. Por um momento, tudo pareceu em paz. No canto da mesa, a pequena chave dourada repousava ao lado de uma foto antiga de João Ribeiro, sorrindo com um livro nas mãos. Lucas a pegou, girou-a entre os dedos e murmurou baixinho. Ainda tem coisa para fazer, vovô. Eu prometo. Helena o observou em silêncio. Sabia que aquele menino carregava algo que o dinheiro não podia comprar. Um propósito. E enquanto as manchetes falavam de justiça e herança, dentro daquela casa o silêncio dizia mais. A verdadeira limpeza já tinha acontecido. Não nas contas, mas nos consciências. Meses passaram. O ritmo da cidade voltou ao normal, mas algo havia mudado para sempre na vida da família Ribeiro. Parte dos rendimentos da herança, sob a supervisão do Dr. Augusto e do Ministério Público, foi destinada à criação de um projeto social que João Ribeiro sonhara em vida. O Instituto Caminho Claro. Um espaço dedicado à educação e à dignidade voltado para crianças e jovens de baixa renda. Na manhã da inauguração, Lucas caminhava entre os corredores recém-pintados do prédio. As paredes, em tons suaves de azul e branco, exibiam frases do avô em letras grandes. Conhecimento é o único bem que multiplica quando é compartilhado. Helena observava o filho com os olhos marejados. Ele teria ficado feliz em ver isso, meu amor. Lucas sorriu, segurando a pequena chave dourada que agora carregava presa num cordão simples. Do outro lado do pátio, um grupo de crianças recebia livros novos e notebooks doados. O som das risadas enchia o ar, misturado com o barulho de lápis riscados e vozes curiosas perguntando como liga o computador. Rogério ajudava a organizar as caixas, vestindo uma camisa simples com o símbolo do Instituto bordado no bolso. Era voluntário e parecia ter encontrado ali um novo começo. Ao vê-lo, Lucas correu até ele. Pai, olha, eles vão ter aula de leitura e de informática. Rogério sorriu abaixando-se para ficar na altura do filho. É assim que tudo começa, filho. Seu avô sempre dizia que quem aprende é liberta. Helena se aproximou e abraçou os dois. Aquele instante simples, cercado por vozes e risos, tinha mais valor do que qualquer fortuna. Dr. Augusto, ao lado da entrada, observava a cena com um semblante sereno. A placa inaugural do Instituto brilhava sob o sol da manhã. Instituto Caminho Claro, fundado em memória de João Ribeiro. Porque o saber ilumina mais que o ouro. Lucas passou os dedos sobre as letras gravadas e murmurou baixinho. Agora o vovô pode descansar. Helena olhou para o céu sorrindo. E você continuou o caminho dele, meu filho. O menino respirou fundo, sentindo o vento bater no costo, e o som das crianças ecoando atrás. Havia paz ali, e a certeza de que a missão do avô não havia acabado, apenas recomeçado. A noite caiu silenciosa sobre São Paulo. As luzes da cidade cintilavam à distância, refletindo-se nos vidros do edifício do Instituto Caminho Claro. Lucas caminhava ao lado de Dr. Augusto pelos corredores já vazios. Carregava um envelope branco, simples, mas cheio de significado. Chegaram à sala principal. O cofre de metal, restaurado e protegido dentro do instituto, aguardava aberto. O som das dobradiças ecoou suavemente. Lucas respirou fundo, olhou para o advogado e sorriu. Posso colocar agora?
É seu direito, meu rapaz, respondeu Augusto com ternura. O menino abriu um envelope e leu em voz baixa. Vovô, agora eu entendo. Não é sobre o que deixamos, mas sim o que fazemos continuar vivo. Obrigado por me ensinar que o valor de uma vida está em quem ela toca. Dobrou o papel com cuidado, colocou-o dentro do cofre e passou a mão sobre o metal frio. Por um instante, fechou os olhos e pareceu ouvir a voz calma do avô dizendo que o conhecimento é uma chama que não se apaga. Dr. Augusto observava de longe emocionado. Aquele menino, agora mais maduro do que sua idade indicava, tinha o mesmo brilho nos olhos que João Ribeiro. O brilho de quem acredita no bem. Lucas girou a chave, o cofre se fechou, o som reverberou por um momento. Antes de saírem, Lucas olhou para a janela e pensou: a cidade ainda está lá fora, mas no meu pedaço, meu trabalho está feito. Mesmo pensamento dos avós, e de ser humano de forma geral. O avô pôde materializar uma intenção, deu para o filho algo que podia fazer mudanças na vida das pessoas. Por esse lado, a prisão de Pé e Ribeiro, confrontado com esse nome, parece fazer uma contrapontista do cara com frio que durante muito tempo não teve empatia. A verdade tata que é ser um ser humano, com sempre o propulsor, que acalma o meio em conseguir novos caminhos, sempre uma vida ter muito mais valor. O valor de inspirar as pessoas. E foi sempre assim que os humanos superaram seus desafios, e a nossa terra queima muito mais por causa de uma coisa. Então, nunca dá para ver contas na sua mão, mas falar da nossa existência no coração. A chave dourada girou e o mecanismo respondeu com um clique firme. Um som que soava tanto como despedida, quanto como o início de algo novo. Pronto, disse Augusto sorrindo. Agora está protegido. O advogado assentiu logo depois. O cofre mais importante é aquele que carregamos aqui. Ele tocou o próprio peito. Lucas entendeu e retribuiu o sorriso. Do lado de fora, as luzes da cidade começavam a se misturar às primeiras estrelas, como se o avô ainda observasse tudo de algum canto invisível. O cofre ficou fechado para trás, guardando não só uma carta e um pendrive, mas o testemunho de uma herança que tinha deixado de ser material e se tornado memória. O entardecer pintava o horizonte em tons dourados e rosados. As luzes dos prédios refletiam no asfalto ainda úmido, enquanto Lucas caminhava pela calçada de mãos dadas com os pais. Helena sorria leve, algo raro nos últimos tempos, finalmente livre do peso das dúvidas. Ao seu lado, Rogério parecia reencontrar o equilíbrio depois de uma longa travessia. Eles seguiam tranquilos pela avenida, observando as vitrines iluminadas, o fluxo constante dos carros, o som vivo da cidade. Cada passo confirmava silenciosamente que haviam vencido algo maior do que qualquer disputa por dinheiro. Haviam vencido o medo. Seu avô estaria tão orgulhoso, Lucas, disse Helena com a voz embargada. O menino ergueu os olhos para o céu, onde as primeiras estrelas brilhavam entre os prédios. Eu sei, mãe. Ele sorriu. Agora a gente entende o que é valor de verdade. Rogério abraçou os dois pelos ombros. Eles pararam diante de um prédio iluminado do outro lado da rua, onde um letreiro brilhava. Instituto Caminho Claro. Criado em homenagem a João Ribeiro, o homem que provou que caráter é o maior investimento. Helena respirou fundo, emocionada. Lucas segurou a pequena chave dourada pendurada no pescoço. O metal refletiu a luz dos carros como se o avô sorrisse através dela. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, os três seguiam caminhando juntos, rindo baixinho, sentindo que o mundo havia ficado um pouco mais justo, não pela herança deixada, mas pelo legado que jamais se apagaria. A certeza de que o verdadeiro valor não está no que se acumula, mas no que se transforma em luz. Compartilhe sua opinião nos comentários. Gostaríamos de saber sua opinião. Aproveite também para deixar o seu curtir e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Até a próxima!